Liam, exausto de tanto ler, mal percebeu quando seus olhos começaram a se fechar. Alguns flashbacks vinham à sua mente. Algo terrível. O livro sobre lendas brasileiras repousava em suas mãos e seu corpo relaxava em sua cama. Porém, ao fechar os olhos, algo estranho aconteceu. Era como se de repente ele não fosse mais Liam, e sim outra pessoa. Ele estava enxergando o mundo através dos olhos de um historiador muito antigo. Alguém que dedicara sua vida a investigar as profundezas das lendas folclóricas. O historiador, cuja identidade parecia confusa para Liam, caminhava por uma floresta densa, com um caderno e uma câmera em suas mãos, pronto para registrar suas descobertas. Sua missão era clara: desvendar as verdadeiras origens do Saci Pererê. Esse é o Mundo de Liam. Não se esqueça de se inscrever no canal. A jornada do historiador começou em uma tribo tupi, nas profundezas de uma floresta remota. Ele ouvia falar de um ancião da tribo que ainda guardavam segredos antigos sobre o Saci, segredos que se perderam com o tempo para o restante do mundo. Ao se aproximar de uma fogueira onde os mais velhos se reuniam, o historiador perguntou com reverência: "O que pode me dizer sobre o Saci, aquele que dizem ser o espírito das florestas?" Um dos anciãos, com um olhar sábio e distante, começou a falar lentamente. O Saci, antes de qualquer lenda modificada, era um guardião da floresta. Ele não era apenas um espírito travesso, mas um protetor do equilíbrio. Sua perna única é simbólica, representando sua agilidade, sua capacidade de desaparecer e reemergir como o vento. Nós o conhecíamos como o mensageiro da natureza. Ele não tem uma única forma física. O que você vê é apenas a interpretação que os homens deram a ele. O historiador anotou cada palavra com cuidado, compreendendo que o Saci que o povo tupi descrevia era muito mais antigo e mais místico do que a figura folclórica comum. Depois de semanas na floresta, o historiador seguiu seu caminho em busca de novos fragmentos da lenda. Sua próxima parada foi uma antiga fazenda, onde há séculos africanos escravizados haviam sido forçados a trabalhar. Ele sabia que a história do Saci, como tantas outras, havia sido influenciada pelas culturas que foram trazidas para o Brasil durante a escravidão. O historiador consultou velhos registros e falou com descendentes de africanos escravizados que ainda viviam naquela região. Um senhor idoso, com um semblante melancólico, explicou o que sabia. O Saci, como muita coisa neste país, foi uma forma de resistência. Os negros que chegaram aqui, arrancados de suas terras, encontraram nos mitos locais uma maneira de se conectar com sua própria crença. O gorro vermelho, o historiador perguntou. Sim, o gorro vem de nossas tradições antigas, disse o homem. Na África existem histórias de espíritos e seres que usavam gorros vermelhos, símbolo do poder e magia. Para nós, o Saci se tornou uma mistura, um ponto de encontro entre o mundo que deixávamos para trás e o novo mundo cruel em que fomos forçados a viver. O historiador percebeu então que o Saci não era apenas uma lenda indígena, mas um símbolo de adaptação e sobrevivência cultural. Os escravizados não apenas adotaram a lenda, mas a moldaram acrescentando seus próprios elementos, como o gorro, transformando o Saci em algo que os mantinha conectado à sua terra natal, mesmo à distância. A última parada da jornada do historiador o levou a antigos registros europeus. Esses documentos escritos por colonizadores nos primeiros anos da ocupação do Brasil contavam histórias de medo e confusão. Os colonizadores não entendiam o mundo ao seu redor, e a lenda do Saci, vista
como desconfiança. Em uma biblioteca antiga, o historiador consultava pergaminhos escritos pelos primeiros padres jesuítas e soldados portugueses. Neles, o Saci era descrito como um ser demoníaco, uma espécie de diabo da floresta, que usava sua perna única e habilidades sobrenaturais para pregar peças nos colonizadores e seus trabalhadores. A perna única que o Saci passou a ter em algumas histórias é uma adaptação dos europeus. O historiador explicou em seu caderno de anotações: na Europa medieval, os demônios eram frequentemente retratados como criaturas mancas, com deformidades físicas. Ao se depararem com a lenda indígena do Saci, os colonizadores adaptaram a história a seus próprios mitos. O historiador compreendeu que os europeus, incapazes de compreender a complexidade espiritual do mundo indígena, distorceram o mito do Saci para encaixá-lo em suas próprias visões do sobrenatural. Assim, o Saci Pererê se tornou, para os colonizadores, um espírito brincalhão, mas perigoso, uma criatura que representava o desconhecido e, portanto, o assustador. Ao final de sua jornada, o historiador sentou-se à beira de uma fogueira refletindo sobre tudo o que havia aprendido. O Saci, em sua essência, era muito mais do que uma simples lenda. Ele representava a fusão de 3 culturas: a indígena, que o criou como guardião da natureza; a africana, que lhe deu novos símbolos de poder e resistência; e a europeia, que distorceu para encaixar em seus medos e crenças. A lenda do Saci é antiga e mística, escreveu o historiador em sua última anotação. Ela é um testemunho da resistência e adaptação de povos que, apesar das adversidades, encontraram uma forma de manter suas histórias vivas. O Saci não é um simples espírito travesso. Ele é um guardião, uma ponte entre mundos e tempos, carregando em si as marcas de todos aqueles que vieram antes de nós. Liam, ao despertar de seu sonho, sentiu-se diferente. Agora ele sabia que o Saci Pererê não era apenas um personagem da história contada por aí. Ele era um símbolo de uma história maior, uma história de culturas que se cruzaram e, apesar de tudo, sobreviveram. Não se esqueça de se inscrever no canal.